Então, gente, para concluir esse texto de Terry Engle, eu espero concluir os pontos que eu elenquei para vocês. Ele vai tratar que no inglês o idioma do século XVI e princípios do século XVII, a palavra novel, que significa romance em inglês, era usado tanto para acontecimentos fictícios como acontecimentos reais, fatos reais mesmo. Então ele já mostra que essa ideia do ficcional e do factual, do que é verdade, dentro daquela ideia que eu até apresentei o exemplo com relação à Bíblia, e os romances, outros gêneros que a gente venha a apreciar, seja como espectador, seja como leitor, depende muito do ponto de vista também dessa ideia do que é verdade, do que é real e do que é ficcional no sentido que é mentira. Então, para um ateu é mentira que o texto bíblico é ficção. Então, consequentemente, é mentira no sentido que não é realidade, não é algo verídico. Então, dando continuidade, ele mostra esse exemplo da palavra novel dentro do idioma inglês. Ele vai até trazer outros exemplos de obras de escritores consagrados, no caso de Shakespeare, que é consagrado como literatura, ao lado de outros escritores que não são da literatura em si, como ficção, mas tratam de outros temas, até científicos. E retomando um pouco Antônio Compagnon, ele veio dizer que dentro daquela ideia de que tudo que é escrito, de que tudo que é impresso, tudo que é produzido pelo ser humano, ser considerada literatura, a história, a filosofia e as outras ciências também estavam lado a lado, porque até no tempo de Aristóteles não existia a divisão, por exemplo, não se separava, por exemplo, não tinha divisão. Sociologia era uma ciência, filosofia era uma ciência. Por mais que elas sejam ciências, cada uma tinha um método, elas não eram divididas, meio que elas iam atuar lado a lado e, de certo modo, elas ainda acabam dialogando entre si. Até porque Aristóteles, como filósofo, foi ele quem elaborou, vamos dizer assim, a teoria dos gêneros clássicos, que eu não sei se vocês sabem, mas só para vocês terem conhecimento, que os gêneros clássicos, segundo Aristóteles, ele é dividido em gênero épico, dramático e gênero lírico. Ele não se deteve muito ao gênero lírico porque meio que ele ignorou o gênero lírico, devido a ele ser um gênero que se apresentava em primeira pessoa. Até tem aquela ideia, né, do eu lírico no poema, já vem dessa ideia. E também de que esse gênero estava muito atrelado ao uso do instrumento, da lírica mesmo. E o gênero épico relacionado ao poema épico, a epopeia, que seriam os exemplos clássicos lá na Grécia Antiga, a Ilíada e a Odisseia, que não tinham personagem dentro da ideia clássica, eram heróis. Aquiles, a trajetória de anos que ele passou até voltar para a sua cidade, e a Odisseia, que supostamente foram escritos por Homero. E dentro dessa ideia de epopeia, tem também os Lusíadas, que meio que conta a história de Portugal. Então, os personagens é o povo lusitano, os portugueses, como os grandes heróis, aquelas pessoas humildes que foram para grandes navegações, que descobriram muitos locais. O Vasco da Gama é uma figura histórica que aparece, e o gênero dramático, o teatro e a comédia. Só que essa visão desses gêneros que está meio que ultrapassada. Tanto que Antônio Compagnon vai dizer que atualmente os gêneros que meio que estão em ênfase é o romance, o teatro e a poesia, que esse gênero que acabou se difundindo, que faz parte do gênero lírico, que utiliza a primeira pessoa, esse eu lírico que Aristóteles meio que deixou de lado. E que dentro daquela época da ideia dos gêneros clássicos, tanto a epopeia quanto o gênero
menos o gênero lírico, ele sempre vinha em versos e versos rimados, tinha toda uma construção. E na atualidade esses versos são mais livres e a prosa, ela se destacou. O que é a prosa? Se vocês não sabem, dentro desse romance é esse texto que ele ocupa toda a disposição do papel, enquanto o verso é aquelas pequenas linhas que formam estrofes. Então, dando continuidade dentro desses pontos que Terry Eggington vai abordar, eu vou também olhar aqui os exemplos que eu pontuei algumas questões aqui. Sim, que essa ideia que a literatura do senso comum exclui muita ficção, inclui muitas questões factuais, inclui muitas obras que são consideradas fatos. Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, no caso, não sei se vocês já leram, e vocês vão ler futuramente, eu acho, em Brasileira 1, a carta de Pero Vaz de Caminhas, que é uma carta que ele descreve quando os portugueses chegam no Brasil, como eram os índios, descreve até os índios. Ela é mais descritiva, meio que se parece com a narrativa, mas ela é mais descritiva, descrevendo mesmo. Então, é um documento antigo que é histórico e que é meio que considerado literatura, dentro da ideia de literatura brasileira. É um documento histórico, mas é considerado literatura, a Carta de Pero Vaz de Caminhas. Então, é um fato, uma descrição de um fato que aconteceu, chegada dos portugueses no Brasil. Então, outros pontos que eu elenquei também de Terry Eggington, dentro daquela ideia até do julgamento de exclusão, que já dialoga com o julgamento de exclusão que Antônio Compagnon fala, é que dentro dessa ideia, dentro desse senso comum, muitas obras da ficção são excluídas como literatura e muitas que são realidades são literatura. Tem também o exemplo das histórias em quadrinho do Super-Homem, que é ficção, mas não é considerada literatura tanto no sentido como ser escrito, como ser impresso, porque trabalha mais com a imagem, não tem tanto o trabalho com a linguagem rebuscada, e é mais com a imagem, é algo mais simples. E também não é literatura no sentido clássico do cânone literário. Outro ponto que eu também ressaltei aqui é que ainda ele vai enfatizar muito também a questão dos formalistas russos, que eu poderia até trazer os nomes deles, mas até os formalistas russos, sobrenome deles, gente, é muito difícil de pronunciar. Então, se vocês forem colocar na prova, eu peço só para dizer os formalistas russos, ou então o nome do Ronan Jakobson como principal, que com relação a essa ideia da estranheza, da linguagem apresentando a estranheza, que ele fala que Ronan Jakobson, ele, segundo as palavras dele, era uma violência organizada contra a fala comum. A literatura intensifica e transforma a linguagem comum. Essa ideia que os formalistas tinham de estudar a literatura e que a literatura, a partir desse texto literário, como uma linguagem que fugia da linguagem cotidiana. Então, eles partiam da ideia de literatura a partir da forma da linguagem, que apresentava uma desconformidade entre os significados e insignificância. Em qual sentido? No sentido que na linguagem poética, por exemplo, se a gente for pensar que não tem essa relação direta por exemplo, no poema No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade. O uso de pedra e de caminho que Carlos Drummond de Andrade faz não é referencial dentro dessa ideia de realidade, mas é fazer com que o leitor ele pense essa construção na linguagem como algo para você refletir e ir além. O que é uma pedra? Qual o problema de ter uma pedra no meio do caminho? A gente pensar na nossa vida, como é algo que sempre vai surgir, problemas que sempre vai surgir empecilhos, sempre vai surgir algo que de algum modo vai ser um obstáculo que a gente vai ter que enfrentar e vai ter que transpor para continuar a nossa jornada.
Então, essa desconformidade que ele pensava, só que isso não é o suficiente para definir o texto literário e, consequentemente, pensar a literatura. Então, esse foi um ponto que eu também elenquei. Sim, ele aponta que essas ideias dos formalistas, eles floresceram muito na década de 1920. E eles voltaram a atenção para a realidade material do texto literário. Então, eles voltavam realmente para a questão da linguagem. Então, na época, a teoria literária, ela sofria muita influência de teorias voltadas na área de sociologia, da psicologia. Tanto que, se vocês forem ver, vou dar como exemplo, tem obras literárias, gente, que foram o que fizeram refletir até conceitos dentro da própria psicologia, como a ideia do transtorno de Édipo, de Electra. Qual é esse transtorno de Édipo? Tem uma peça de teatro que se chama Édipo Rei, e que ele, meio que sem querer, ele acaba se envolvendo, se casando com a própria mãe e tendo filhos com ela. Então, esse transtorno de Édipo é o filho que deseja ter contato com a mãe e quer excluir o pai. É meio que essa ideia. E tem também o transtorno de Electra, que é já o contrário. A filha quer se aproximar do pai, quer o pai só para si e quer tirar meio que a mãe da jogada. Então, foi a partir da literatura também que se pensaram esses conceitos dentro da própria psicologia. Então, os formalistas pensavam tudo a partir da forma e desconsideravam também outras influências